começando mais uma Ana Kaline Entrevista e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a questão do empreendedorismo. Assistimos à pandemia a situações diferentes, muitas empresas fecharam, empresas abriram e o surgimento de pequenos empreendedores. Além disso, a realidade contábil do país também mudou. Nós vamos conversar sobre isso com Cláudio Lasso, ele que é CEO da Sapri Consultoria, formado em Ciências Contábeis pela FECAP, especialista em tributos e pós-graduado pela FECAP também em gestão tributária e outros quesitos. Cláudio, muito obrigada, tudo bem? Obrigado a vocês, é um enorme prazer participar desse programa, conceder toda essa entrevista para vocês e responder todas as perguntas. Mas eu tenho uma curiosidade, como é que Cláudio Lasso entrou no mundo contábil? Conta para a gente. Eu comecei a trabalhar na área com 14 anos com o meu pai. Meu pai ele tinha um escritório de contabilidade. Tá? Meu pai era formado em contabilidade e também em direito. Exercia a função de contador. Eu comecei com ele e quando eu tinha 19 anos, meu pai chegou a falecer. Eu já estava na faculdade de Ciências Contábeis e eu optei por continuar na carreira, né? Me formei em 2010, abri meu primeiro escritório em dezembro de 2010, já chegando a me formar, ou seja, saí do escritório que era do meu pai, montei o meu próprio. Em 2013, eu vim fazer um trabalho executivo para a Sapri, na empresa na qual eu sou único sócio. E desde então nunca mais saí da Sapri, estruturei, fiz a expansão dela. Hoje a gente está consolidado, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Abrimos mês passado nossas filiais em Aracaju e Brasília. Esse ano levei a empresa para os Emirados Árabes, a gente abriu uma filial lá, fizemos uma parceria e abrimos uma filial em Dubai. Já estamos nos Estados Unidos também, desde 2016, e foi assim que eu entrei no mercado. Eu sempre gostei muito do mundo empreendedor, e a profissão contadora, a profissão contábil, ela é uma profissão muito genérica, né? Então eu consigo trabalhar em todas as áreas de uma empresa, desde a parte administrativa até uma parte tributária, até uma parte de investimento, e foi isso que me encantou. Eu, quando mais jovem, eu queria ser advogado, na verdade queria ser médico, depois mudei para ser advogado, e aí eu falei, não, eu gosto mesmo de trabalhar com negócio, né? Eu gosto de estar ali envolvido no negócio. E aí eu tive essa questão, tinha meu pai, eu via meu pai trabalhando muito com a questão contábil, focado na reconstrução das empresas. Falei, vou para isso. Aí fiz a minha pós-graduação, depois eu fiz alguns cursos voltados para a parte de fraude, compliance, prevenção e lavagem de dinheiro. Hoje o escritório ele é totalmente voltado à reestruturação e estruturação de empresas e negócios, né? A gente trabalha numa linha aí de reconstrução ou de organizar empresas para o seu crescimento, né? Eu transformei aquela questão do contador de bairro, né? Eu trouxe uma coisa mais boutique, né? Eu trouxe inovações. Eu busquei muito o que as multinacionais buscam dentro das empresas, das grandes organizações contábeis. Quando a gente fala disso, a gente fala das famosas Big Four, né? Price, KPMG. Eu trouxe todo aquele modelo para o pequeno e médio empresário. Mas o que você trouxe do seu pai para esse novo modelo? Quer dizer, desde os 14 anos trabalhando com contabilidade. Alguma coisa você trouxe? O que eu trouxe do meu pai foi a questão da relação de entender como a necessidade do meu cliente, né? Meu pai ele tinha um negócio que era assim, ele falava muito bem assim, filho, se você quer fazer um planejamento tributário, se você quer fazer um planejamento contábil financeiro para uma empresa, você tem que viver a empresa, né? Então, quando a gente pega um projeto novo aqui, eu pego a prancheta, eu vou lá para o chão de fábrica, eu vejo como acontece, converso com os funcionários, porque
Contabilidade, ela não é uma ciência exata. Contabilidade é uma ciência humana. As pessoas acham que contabilidade é matemática. Não, contabilidade não é matemática. A Não é matemática só matemática, né? a matemática que a gente faz é mais, menos, multiplicação, coisa que qualquer profissão faz. Uhum. Tá? Nós trabalhamos com leis, com regras e com entendimento de como funciona uma organização. Ou seja, para definir a contabilidade, a gente precisa entender todo um processo. Né? A empresa, ela é como um ser humano. Ela tem rotina, igual nós temos. A gente não acorda, toma café da manhã, escova os dentes, vai trabalhar, toma Sim. banho, faz a mesma coisa. Ela acorda, liga a máquina, funciona, alguém tem que espirrar o olhinho ali para chegar no final do dia ela dá o resultado, né? E eu desde novo, meu pai sempre falava assim que, filho, contabilidade é o ato de bem informar. Ou seja, nós informamos tudo o que acontece. Porém, a gente trabalha posterior. Nosso trabalho ele é atrasado. A gente informa aquilo que já ocorreu. Já. Então, para nós planejarmos, né, a gente tem que vivenciar o presente para realmente trabalhar muito bem o futuro e trazer o resultado correto. Porque, na verdade, a contabilidade o que muda, né? Você citou várias empresas aí. Eu tenho a minha contadora, que é uma mulher, por sinal, que eu acho que, né, que veio do pai também, acabou entrando nisso por causa do pai. Mas a coisa do o atendimento diferencia. Por quê? Hoje a gente tem a internet, né? É Sim. muito fácil entender. Conheço pessoas que não têm contador, né? Sim. Fazem tudo, contratam contador em momentos pontuais. Imposto de renda, tem que Sim. assinar alguma coisa. Isso atrapalhou o trabalho de vocês? Ou, de certa forma, pode até ter facilitado, porque a pessoa se atrapalha toda e acaba buscando o contador. Exatamente. Não, a gente tem todos os tipos de cliente. Eu tenho cliente que me procura uma vez no ano para arrumar a vida dele toda, principalmente quando é profissional autônomo, médico, dentista, Sim. nutricionista. Esse tipo de cliente dificilmente tem um mensal, né? Eles são todos bagunçados e aí procuram a gente quando tem problema. Mas Deu a dor assim, de barriga, né? Vai correndo para o contador. exatamente. Mas no geral, existem vários modos, né, de que, graças a Deus, a internet trouxe muita informação. Então, o que acontece? Hoje, a figura do contador também mudou. Porque, antigamente, você cobrava uma mensalidade, fazia o que tinha que fazer e acabou. Né? Não tinha mídia, não tinha marketing, não Sim, tinha sim. posicionamento de imagem, de marca e etc. Né? E essa revolução da internet trouxe tudo isso. O que acontece? Existem tipos de empresa que dispensam o trabalho do contador mensal. O próprio empresário, o microempreendedor, ele pode fazer. O autônomo, ele pode fazer. O autônomo, ele pode entrar na Receita Federal todo mês, declarar o imposto dele como autônomo, pagar. É só ele Sim, aprender a fazer. No YouTube tem vários cursos. Normalmente as pessoas nos procuram porque ou elas não têm tempo de fazer, ou elas realmente querem alguém mais especializado para fazer, nesse tipo de caso. Tá? uhum. Aqui no escritório, eu separei essas áreas, porque eu não conseguia atender esse público e também atender o público empresarial mais corporativo. Então, o Uhum. que eu fiz? Eu separei a área. Quem atende esse público mais autônomo, atende esses trabalhos esporádicos, é um time, o meu time corporativo ele é outro. Tá? Foi aonde eu consegui expandir. Né? Com a chegada da pandemia, ocorreu uma coisa muito engraçada, porque vários escritórios de contabilidade fecharam, mas aqueles que Sim. ficaram abertos, a gente teve um crescimento de quase 200%. Nossa, por quais fatores? Quais os fatores? O fator do seguinte, organização. Né? Eu estava vindo de uma organização bem enxuta, a gente já estava em expansão. Quando veio a pandemia, a gente estava pronto para atender uma demanda, né? E
é onde vem a diferença do velho mundo para o novo mundo. O cara que não estava informatizado, ele morreu. E aquele escritório que estava já mais informatizado, mais moderno, estava pronto para atender o cliente, né? Ele é mais arrojado, ele cresceu, que foi o nosso caso. Então, a pandemia, tirando a situação saúde, ela foi maravilhosa para nós. Né? Porque a gente conseguiu atender rápido, a gente estava num modelo já muito mais informatizado. Hoje a gente trabalha por módulos, né? Então, assim, as empresas precisaram pensar muito rápido e a gente estava pronto para isso. Então, Quer dizer, houve esse pedido de ajuda das empresas, né? Mas não deu. Foi um exatamente. socorro. A busca do crédito financeiro, busca do crédito. O crédito ele foi limitado. E eu tenho uma questão que é o seguinte, dentro da parte tributária, que é uma das nossas especialidades, é onde a gente consegue mais crédito financeiro para o nosso cliente. Porque você fazer um bom planejamento, você gera economia financeira, é dinheiro barato, porque ele é mais barato que o do banco, porque ele é o seu próprio dinheiro, e ele exige só uma coisa do empresário: vontade de se reorganizar. Que é o mais difícil, você mudar a cultura de um negócio. Só que com a pandemia não teve jeito. Eles tiveram que fazer isso. Né? Então... Teve que se adaptar, né? Muitas empresas, home office, aquela coisa. E você sabe que, sem te cortar, o que eu vi nessa pandemia? As empresas descobriram uma maneira de ter mais lucro. Como? O home office. Eu acho que o home office gerou para a empresa um corte de custos, como aluguel, telefone, internet. Hoje a minha filha trabalha numa agência grande de publicidade, trabalha em casa e vai uma vez por semana à empresa. O custo dela para essa empresa é baixíssimo. Né? Você notou essa diferença? As empresas que fizeram essa transição, você notou esse aumento de lucros ou é só uma impressão minha? Para o pequeno e médio, empresário, né, é um custo bem... Para o grande é um custo bem relevante. Qual que é a ginástica que está acontecendo agora? Né? Muitas empresas já estão voltando ao atendimento presencial. Por quê? Existem tipos de serviço que o home ele é complicado. Por quê? Por exemplo, imagina um jovem de 23 anos que mora num apartamento de 60 metros quadrados com a mãe, com o irmão, etc. Esse cara trabalhando no home, atendendo um cliente na chamada. Né? É complicado. É um atendimento complicado. Então, o que as empresas estão fazendo? A chegada da pandemia obrigou com que todo mundo investisse em tecnologia. Para todo mundo continuar trabalhando, o mercado continuar funcionando. Tá? E isso foi bom. O que aconteceu? Aquelas empresas gigantescas, aqueles mausoléus, né? Isso daí foi otimizado. Então teve uma mudança de mercado, isso eu concordo. Porém, imagina um banco botando todo mundo em home. A produtividade caiu, né? A produtividade cai, ou seja, tudo bem, eles lucraram mais, por quê? Porque assim, o mercado também, as coisas aumentaram, né? O mercado ficou mais consumidor de uma necessidade, né? Tanto que a gente teve 2 anos de pandemia que a gente consegue aí ver bem claro. O ano passado, as pessoas tinham reserva financeira. Então parece que ninguém sentiu. O pessoal continuou saindo, comprando. Você olha, o shopping fechou, mas as lojas, quem foi para o mercado online, as lojas faturaram. Se deu muito bem. Fizeram muito bem. Né? Lojas online, lojas como Renner, venderam quase o dobro. Ou seja, o consumo aumentou. Né? Então, por isso que também veio o lucro. Porque a venda online o custo é bem diferente do custo da loja. Sim. Né? E o shopping teve que abonar o aluguel. Né? Então, assim, a gente falar que o lucro aumentou por si só, por conta da pandemia e tal, é meio mascarado, porque se a gente tem que analisar o macro, né? Analisar o macro, o micro, o médio, não tem jeito. Porém,
aqui no escritório, eu trabalho com home alguns dias da semana, tá? Por quê? Porque a gente depende do atendimento. Meus clientes ligam aqui, né? E eu depender de um sinal de internet, né, para o meu time atender alguém, né, é muito complicado. Entendeu? Então, assim, a gente montou uma estrutura, a gente faz um home dentro da necessidade de atendimento, né, quando parte da equipe está em casa, outra parte está aqui. Meus funcionários, por incrível que pareça, não gostam de ficar em casa, eles gostam da rotina do escritório, de vir para cá. É diferente, né? Você sai As de pessoas casa. sentem falta, é. Eu sinto falta. O meu programa é presencial. Eu faço assim, é aquela coisa do olhar no, né? Olhar no olho, ou até às Exato. vezes fazer uma brincadeira, encostar na pessoa. É A energia é diferente. outra, né? A energia é outra. É outro momento, né? A gente tem que se adaptar, óbvio. Graças a Mas Deus está acabando, porque vários clientes que eu tinha que respeitar protocolos, né? sim, Então, eu tinha um cliente que a cada 15 dias eu tinha que fazer PCR. Era muito engraçado que a moça do laboratório já me chamava pelo nome. já ficou amiga. Eu já me sentia próximo dela, sabe? É, Mas várias empresas não pararam, tiveram que manter, principalmente as fábricas que trabalhavam sim. com consumo, né? A nossa filial foi aonde eu fui para o mercado de Santa Catarina, que foi um mercado que pouco parou. São Paulo parou muito, mas Santa Catarina não foi. O mercado do Nordeste também parou pouco, então assim foi aonde também foi uma expansão. A hora que fechou tudo, eu olhei onde estava aberto e eu ataquei. Claro. É o Foi, olhar foi, empreendedor. foi essa questão. A gente tem um slogan aqui, né, que o nosso negócio é maximizar lucro, né? Então, o nosso principal objetivo, eu falo em todos os vídeos na internet, tá? O nosso principal objetivo é minimizar risco financeiro, tributário e de gestão para o nosso cliente. Esse é o nosso principal objetivo, minimizar risco. O segundo objetivo é aumentar o lucro dele. Tá? Vocês fazem uma coisa de contadoria e consultoria também, né? Dentro Exatamente, dessas exatamente. áreas, Isso. que é muito interessante. Qual foi a grande sacada? Em 2015, quando eu comprei a totalidade da empresa, eu falei, eu não quero ser um contador de DARF, de só fazer imposto. Eu quero mexer com algo diferente, eu quero fazer algo diferente. Eu quero mostrar para o meu cliente que aquilo que ele lê, aquele e-mail que ele recebe todo dia 10 para o fechamento dele, tem uma razão. Né? Então, eu procurei, eu estudei o mercado, como meus concorrentes trabalhavam e etc. Tentei trazer isso para dentro do meu negócio, deu tudo errado. Falei, não, eu tenho que fazer da forma que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não tenho que copiar. Contabilidade é uma commodity, então, tipo, já está aí, todo mundo faz a mesma coisa, mas eu quero fazer da forma que eu acho que eu tenho que fazer. E aí foi onde eu montei um time reduzido para mim e eu comecei a trabalhar isso. Então eu separei 4 áreas. Eu tenho a minha parte legal, que é uma parte formada por advogados e pessoas da área de direito, tá? Onde eu parei de depender de escritórios de advocacia parceiro. Então eu ganhei velocidade no meu atendimento nessa parte. E aí eu dividi assessoria. O que é assessoria? Assessoria é o trabalho mensal. Ali todo dia o cara tem dúvida, o cara liga e etc. Separei consultoria, que são trabalhos pontuais, tá? Onde eu pego problemas pontuais e faço. E a minha parte de auditoria, né? De auditoria, diagnóstico, que é quando eu trabalho focado num problema para saber se a empresa está regular ou não e etc. Tá? Quando eu dividi, eu me tornei mais competitivo. Por quê? Hoje meu cliente ele me contrata por módulo, ele não contrata um escritório em si, né? Entendi. Então eu me tornei mais barato, rápido no atendimento e consigo fazer uma coisa mais exclusiva, onde a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, né? E como é que é essa? Esse é o seu diferencial. O nosso diferencial
É esse o diferencial de vocês? É esse o nosso diferencial. Eu transformei minha empresa em módulo, onde eu ganhei agilidade no atendimento e trabalho com profissionais mais específicos. Ou seja, eu consegui sair de 100 funcionários, por exemplo, cair para 70 funcionários, 60 funcionários e atender numa velocidade mais rápida. Só porque eu separei os módulos, ou seja, eu tenho atendimento específico para cada tipo de problema. E como é que é essa sua atuação no mercado internacional? Você falou que está nos Emirados Árabes, em Dubai Isso. e nos Estados Unidos. Qual que é a sua atuação nisso? Lá fora eu não posso assinar como contador ainda, né? Uhum. Porque eu tenho que validar meu título, a gente já está nesse processo. Porém, o que eu faço? A nossa atuação é tanto daqui para lá, como de lá para cá. Então, quem está nos Emirados Árabes e quer comercializar algum produto aqui no Brasil, a gente faz toda a parte de abertura de empresa para eles, aqui, faz toda a questão legal, a gente traz o negócio e estrutura eles aqui no Brasil. Quem quer vender o seu produto lá, eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque lá eu tenho um escritório que é parceiro, tá? Que nós somos filiados a eles, e a gente faz toda a questão da abertura de empresa, faz toda a questão da legislação, né? Adequa o produto para vender fora do país, tá? Nos Estados Unidos é um mercado mais fácil, porque o brasileiro ele já está mais próximo, né? Principalmente de Miami, que é onde é a nossa sede. Então, eu tenho muito americano que vem abrir empresa em São Paulo e ele busca a gente justamente já por existir esse canal, por a gente entender a dificuldade deles, né? E saber transparecer isso muito, muito bem, tá? E a questão dos Emirados Árabes, que é uma coisa nova, que é um mercado que explodiu na pandemia. Impressionante, né? Impressionante. Dubai explodiu, sim, impressionante a velocidade do negócio ali. E na pandemia foi incrível, né? E muita gente tem dúvidas de como faz. E por que a gente se posicionou lá? 90% do dinheiro do mundo passam em 2 lugares no mundo: Estados Unidos e Dubai. Dubai daquele tamanho, né? A gente imagina daquele tamanho. Qual que é a arrecadação daquele país. E é incrível, porque assim... Criado, né? Um país criado. Quem criou Dubai deve estar... E tem uma ligação muito forte com a Europa, né? Porque, assim, todas as centrais dos grandes bancos, né, são todas controladas normalmente pelas centrais do Reino Unido, etc. Só que, assim, é muito legal, porque é um mercado muito independente, sabe? Então, é uma coisa curiosa. E o mercado americano, a gente já sabe, potência mundial, né? É um país que pouco industrializa, porém compra muito. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem várias marcas que só produzem para exportar para eles. Né? É muito legal. Então, assim, antes da pandemia, a gente fez 3 expansões de marcas de vestimenta para os Estados Unidos. E as pessoas duvidavam, não, mas nosso produto vai ficar caro, tal, não sei o quê. Mas, assim, o americano, ele vê qualidade, né? Ele não diferente da gente. É um olhar diferente. Ele vê qualidade, estilo e etc. Ele gostou, ele compra. Se ele não gostar, ele devolve. Né? E a relação interpessoal? É diferente o cliente brasileiro do cliente lá de fora? É mais cético. É mais cética, né? Lá é assim, são mais objetivos, né? É uma coisa engraçada, porque fechar negócio com um gringo, né, é uma velocidade impressionante, que ele já vem decidido, né? Ele quando ele te procura, ele já sabe o que ele quer, da forma que ele quer, e ele só pergunta se é possível ou não. Se você falar não, ele tudo bem, ele vai perguntar qual que é a alternativa, se não, ok, na próxima ele vem, né? Diferente do mercado brasileiro. Aqui a gente depende muito do nosso networking, a gente gasta muita energia num processo de venda, muita energia num processo
porque cada estado tem o seu jeito, cada região tem uma forma, né? É o que dificulta você introduzir um produto ou um serviço aqui no país. E o brasileiro é apaixonado, né? Aquela coisa, ele É, não aceita que você diga que o produto dele não vai dar certo, né? Então, exatamente. eu sou apaixonado por isso. Então, por mais que você diga, olha, é um risco, ele não desiste. A gente atende muita empresa chinesa aqui, né? A gente não tem filial na China por uma opção, mas a gente atende muito empresa chinesa. Hoje a gente atende 6 multinacionais chinesas aqui no escritório, que eles têm operação no Brasil e a gente faz toda a auditoria e consultoria para eles dessa operação. E, cara, é impressionante, assim. Cláudio, é isso. Você pode dar qualquer tipo de notícia para ele, ele não se abala, né? Aí você vira para o seu cliente que é daqui, você dá, uma semana de luto. Não, o chinês não se abala e não tem qualquer expressão, né? Outra expressão, Eu sei que porque minha mãe trabalha com chineses também, então é uma coisa muito, muito engraçada até, né? E aqui os nossos clientes brasileiros ficam com uma semana de luto, né? Você dá a notícia ruim para ele na segunda, você só liga na outra segunda, que vai estar tudo bem. Se você ligar na terça, ele não te atende. Então, isso é uma coisa que eu me apaixonei também. Por isso que eu não trabalho em outras áreas. Eu gosto de ser dono do meu próprio negócio, porque eu acho muito legal essa diversidade, né? E voltando a falar do assunto contábil, que eu acho que é uma coisa que me pega muito, a contabilidade, por ela ter essa mistura de exata e humanas, ela é um jogo, né? E esse tipo de jogo que é o que mais me deixa fascinado. Porque você pode ter um número excelente, mas se você não sabe vender aquele número, você não consegue nada. Verdade. Então, às vezes, você acredita que às vezes eu faço trabalho aqui para empresas só para eu ir numa banca de investimento defender um balanço? Então você fala assim, cara, como assim? Ah, mas minha empresa tá com 30 milhões de prejuízo, por exemplo, isso aconteceu semana passada. Ah, minha empresa está com 30 milhões de prejuízo. Tá, legal. Ninguém vai investir em mim. Não, isso não quer dizer nada, a gente tem que ver o futuro. E outra, você está com 30 milhões de prejuízo porque você investiu 30 milhões. Ou seja, você gastou 30 milhões para ter o que você tem hoje. É óbvio que você vai ter prejuízo. Está na hora de você ganhar, né? Então, assim, aí as pessoas começam a ver. Mas isso tem muito a ver com a educação, entendeu? O nosso jovem... né? A gente chegou num momento, eu acho, que apareceram os extremamente otimistas, como Sim. apareceram os extremamente pessimistas, né? Então, a gente não tem ainda, eu acho que no fim da pandemia a gente vai ver como é que ficou isso, porque você que trabalha com empresas viu que muitas empresas insistiram, né? Olha, a gente está com prejuízo, a gente está com problema de desemprego, tivemos que demitir, mas não queremos fechar. As teimosinhas, né? As empresas que foram teimosas em acreditar no mercado que vai voltar com certeza. Claro que paulatinamente, né? Devido a uma situação, mas tivemos aquelas pessimistas. Sim. Que falaram, chega, não vou perder meu pé de meia, quer dizer, se eu continuar, eu vou perder a minha aposentadoria. Exatamente. Foi o número maior de pessimistas ou de otimistas? Como é que você viu esse movimento de mercado? Bom, eu vou falar de uma análise pessoal minha, tá? Foi um momento em que o mundo zerou. A mesma queda da Microsoft vender licenças foi a mesma queda do comércio da esquina vender bala. Ou seja, o Bill Gates se igualou, né, ao vendedor da esquina. Sim. Ah, mas você está falando isso, mas o Bill Gates é bilionário. Não, ele é bilionário pela história dele. Mas a gente está fazendo uma análise econômica. Claro. Né? Ou seja, de empreendedor, né? Todo mundo travou. Então igualou. O que aconteceu? O dinheiro mudou de mão. Né? Muitos que eram grandes voltaram a ser pequenos.
E muitos que eram pequenos voltaram a ser grandes. Ou se tornaram grandes. Tá? Por exemplo, você imagina uma indústria de máscara. Nossa. Um microempreendedor de máscara que lá no interior de São Paulo ganhava dinheiro só fazendo a máscara, pregando, ganhando 20 centavos por máscara. Veio a pandemia, ele começou a ganhar 1,20 por máscara. Ele Ia produzir muito mais, né? Ele produzia 100 por dia, ele passou a produzir 1.000. E aí? Né? A vida desse cara mudou. Porém, a vida vamos supor, da minha mãe não mudou. Ela baixou. Por quê? Minha mãe, a gente tem uma confecção de venda de uniforme. A escola fechou. Fechou. Sim. A malharia passou dificuldade. A malharia podia trabalhar. Porém, as vendas, ela teve que mudar o tipo de venda dela, porque ela só começou a vender para confecções que tinham a parte online. Que isso não chega a 15% do mercado brasileiro. Ou seja, ela deixou de vender para mais de 70% do público dela. Mas ela não parou. Ela teve que fazer uma redução, focar em outro mercado, se modernizar num prazo recorde e atender a indústria que vende online. Então o dinheiro mudou de mão. E isso foi uma transformação. Isso aconteceu aqui. Metade do meu escritório, clientes subiram e a outra metade, clientes desceram. Né? Assim, 2, 3% da nossa carteira se manteve. Então foi uma coisa assim nova. Né? O mercado de construção civil parou, mas não parou, porque eles continuaram produzindo. Eles podiam trabalhar. Porém, o mercado de reforma triplicou. Porque a pessoa que a pessoa tinha dinheiro para comprar o imóvel, ela queria pintar uma parede. Verdade. Entendeu? O material de construção vendeu. Quando reabriu, as lojas de material de construção não paravam de vender. E aí, hoje a gente passa por uma crise econômica que é muito engraçada, né? Tudo voltou a abrir, porém você não tem matéria-prima. Você não tem produto. Porque a gente ficou 1 ano sem produzir matéria-prima. Ou seja, a gente vendeu todo o estoque. Então, olhar para um lado pessimista é uma questão de você não querer enxergar que você não mudou. Né? Então, voltando, a gente tem uma minoria pessimista, porém ela contamina muito, ela aparece mais. Até porque a mídia gosta, né? Então, assim... A má notícia vende, meu amigo. Você trabalhar com uma questão pessimista... Você trabalhar com uma questão pessimista, né? Porque o mercado tal, não sei o quê. Só que mudou. As coisas mudaram. Né? Quem não... Darwin já dizia, né? Quem se adapta mais rápido é o que vai vencer, né? Então, assim, quem teve a coragem... Eu me sentia muitas vezes irresponsável, né? Porque a gente trabalha para muita indústria e não dá para eu ficar em casa atendendo meus clientes. Eu tinha que sair. Então eu tive uma opção pessoal minha. Eu fiz a primeira semana, eu fiz de quarentena mesmo, eu fiquei em casa, tá? Depois eu me reuni com a minha família, eu falei, olha, mãe, irmã, vocês vão me desculpar, mas não tem como. Eu prefiro fazer o PCR toda semana, mas eu preciso ir para o escritório. Botei meu time em casa, mas eu ia todo dia para o escritório. Fazia o backup no servidor, ligava tudo, né? E estava lá, atendendo o telefone e tentando achar solução para os meus clientes. E foi esse ato de coragem, essa questão de você enfrentar a situação, que fez a diferença do nosso crescimento. Coisa que muitos não tiveram. O cara que ficou 30 dias parado em casa, ele morreu. A empresa dele morreu. Entendeu? Então... Você tem um percentual de quantas empresas fecharam nesse... Olha, aqui no escritório, nós tivemos... Hoje a gente tem uma base de mais ou menos uns 100 clientes. Nós tivemos uns 5 fechamentos.
tá? Uns 5 fechamentos. Eu esperava mais. Tá? Eu também. Eu esperava mais. No mercado, no geral, o número é maior, mas tem que fazer outra análise. Já existiam empresas que já estavam em dificuldade. A pandemia só veio para encerrar, né? E também muitos aproveitaram a pandemia para encerrar, diante dos benefícios que a pandemia trouxe. Por Então, exemplo, o governo deu muito benefício, principalmente os empresários, eles usaram desses benefícios, dessas brechas na lei, dessas questões que o governo concedeu, né, de não poder protestar, processo trabalhista ser suspenso, aumentar o prazo de negociação, a dificuldade do profissional, ou seja, houveram muitas empresas que usaram da pandemia para fechar negociações de passivo e encerrar o seu ciclo, né? Então, assim, sabe aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço? Então, muitas empresas usaram desse momento também para encerrar os seus ciclos de uma forma mais econômica e da forma que realmente ele conseguia, porque a pandemia ajudou nesse quesito. Ajudou nisso. Outra coisa que eu noto, eu moro num condomínio grande, né? São 4 blocos, é um condomínio grande, e a gente percebeu no grupo do prédio que foram surgindo as microempreendedoras, principalmente as mulheres. Sim. Ou vendendo roupa, fazendo bolo, doce, artesanato. Houve esse movimento. Consequentemente, essas pessoas que criaram seus pequenos negócios, criaram suas empresas, ou não? Continuam trabalhando informalmente? Olha, muitas pessoas foram para essa parte porque elas estavam em home office. E desesperadas, né? Sem renda. O salário reduziu, né? Porque veio aquele momento da pandemia onde as empresas poderiam reduzir os salários das pessoas. O salário reduziu, elas precisavam complementar a renda, porque o salário reduz, mas o cartão de crédito não. Né? Então as contas não param. Elas começaram a atribuir ou a descobrir novas habilidades manuais e etc. Porém, grande parte, mas assim, eu não vou, se eu for falar em porcentagem, eu arrisco em falar assim 90% dessas pessoas, depois que o mercado volta, ela para de fazer isso. Porque empreendedorismo e segurança não combina, né? É verdade. Não combina. Então, o que acontece? Quando você tem um trabalho registrado, todo dia 5 você tem seu salário e etc. Isso no empreendedorismo não combina. Porque hoje você tem tudo, mas você não tem nada. Mudou o mercado, veio uma pandemia, te quebrou, acabou. Você tem que se reinventar. Né? E qual que é o problema? As pessoas, elas têm medo desse choque, né? Então, o escritório foi bastante procurado para abrir MEI, para abrir empresa. A gente abre bastante empresa no ano, no mês e tal. E na pandemia a gente foi muito procurado para isso. E a nossa posição era, você sabe que se você abrir um CNPJ e é uma questão só de 6 meses, não vai valer a pena. Você vai ter um prejuízo. Então pensa bem. Né? Porque as pessoas acham que abrir um MEI, eu abro o MEI e pago R$50 por mês, 50, R$70 por mês. Eu agora exatamente. Não sei isso. E tá tudo bem. Aí vira um ano, ela não declara imposto de renda dela. No próximo ano dela, o CPF dela está cancelado, está suspenso. Aí ela tem que regularizar o MEI, ela tem que regularizar o imposto de renda dela, vai ter multa. Então as pessoas não pensam nisso. Né? Foi uma coisa legal, assim, porque no meu condomínio aconteceu a mesma coisa, né? Tinha assim, todo dia tinha alguém falando, gente, hoje eu fiz um bolo de chocolate, né? Quem quiser, né, R$1 o pedaço, né? Bem isso. Gente, eu tenho um sapato aqui que eu não uso e tal. Foi um desapego e ao mesmo tempo foi assim um método de sobrevivência também. Gerador de renda, né? As pessoas criaram isso.
Mas muitos negócios nasceram na pandemia por conta disso. Principalmente aquele que ficou desempregado e precisou se mexer, né? Uma profissão assim, muita gente saiu do Uber, foi descobrir outras coisas, entendeu? Muitas pessoas, porque assim o Uber também caiu, porque as pessoas pararam de sair para trabalhar. Outras profissões mudaram, né? Por exemplo, sei lá, a gente tem um caso aqui que o cara era pintor. Ele trabalhava com uma pessoa, ele abriu uma empresa de fachada agora, porque o mercado está abrindo de novo, né? Foi se profissionalizar, fez curso e etc. Então, assim, muitas coisas, pessoas que tiveram coragem cresceram. Pessoas que ficaram na mesma assumiram o risco de ficar na mesma ou de ter prejuízo ou baixar, né? E pessoas que tiveram que passaram por algum tipo de necessidade, essas foram fortes e foram para cima. Tentaram, né? Principalmente aquele que tem família, né? Aquele que tem Você, família seja para cima. você falou da MEI, né? Em que, Sim, em que em alguns momentos você falava, não, você não precisa abrir uma MEI, que pode ser uma coisa que. Então, em que momento, né? Do meu negócio, por exemplo, eu faço bolo. Vamos colocar a coisa assim que você falou que é sim. momentânea, mas que pode se tornar uma coisa corriqueira. Eu faço bolo. Deu certo durante a pandemia e eu quero abrir uma MEI. Quais são os fatores positivos para eu abrir essa MEI? O que, que eu preciso pesar para abrir essa MEI? Ou Tá. não abrir, óbvio, né? O que, que a pessoa pesa? Não só qualquer tipo de empresa que ela abriu durante a pandemia, que é uma coisa momentânea, mas que pode ser um gerador de renda, vamos dizer, aí, ad perpétuo, né? Mas o que, que eu peso? Que fatores eu peso para a abertura de uma empresa? Bom, a primeira coisa, para você abrir uma empresa, você tem que analisar se é realmente aquele negócio que você está a fim de se dedicar, Uhum. né? Eu sempre, nas reuniões que eu coloco, assim, as pessoas vêm fazer reunião, porque eu quero abrir uma empresa, porque eu sou confeiteiro, ou eu tenho uma paixão em cozinhar e eu entendo que eu posso fazer lasanha e vender. Tá, mas você vai fazer quantas lasanhas? Você vai vender isso como? Você vai profissionalizar como? Né? Como que você vai receber? Então, para abrir uma MEI, você abrir uma MEI, você está abrindo uma empresa. A MEI é só um tipo jurídico, mas ela funciona igual funciona uma multinacional. É isso que as pessoas não entendem. Ela é só um tipo jurídico. Tá? Dentro do Ela porte dela, né? tem dentro do porte dela. Ela tem penalizações tributárias, ela tem regras tributárias, ela tem várias coisas que que as pessoas não se atentam, entendeu? Então, por exemplo, você abre uma mesa, pode faturar lá até 6 mil por mês, por exemplo. Aí tudo bem, você vai lá, fatura o primeiro mês 6 mil, aí no outro mês você fala, só vou passar só 2 mil, no outro mês só mais 2 mil, aí 8, 9, 8, 9, 8, 9. Aí chega no ano seguinte, o governo te manda uma cartinha, que você não é mais MEI, você foi desenquadrado, e que agora você paga um imposto normal. Aí imagina você sair de 60, 70 reais de custo tributário e vai para 16,33% do seu faturamento. É um Entendeu? choque, É um claro. choque. Aí você não está pronto para isso. Então, quando eu sou procurado para abrir uma MEI, tá? Eu explico isso pro meu cliente, porque ele tem que saber. Entendeu? Ó, o seu problema não é agora tá maravilhoso. Você vai conseguir emitir nota, você vai fazer tudo certinho, você vai vender, você vai abrir conta no banco, você vai ter sua maquininha de cartão de crédito, você vai gastar 10 reais para fazer um bolo, vai vender por 30, vai ganhar 20. Ótimo. Porém, você tem que se manter nessa faixa. Para você crescer, você vai ter que subir um degrau, e esse degrau ele custa. Quando eu ponho esse pensamento, normalmente a pessoa trava. Entendeu?
Porque, infelizmente, no nosso Cara, eu país... quero ganhar muito e pagar pouco. É óbvio, né? Que é a lei do brasileiro. É isso. Essa é uma cultura, graças a Deus vem mudando, né? Mas essa é uma cultura enraizada, cara, enraizada, né? E isso é uma coisa assim muito ruim, né? O MEI, por exemplo, as pessoas têm MEI e recebem o dinheiro na pessoa física. E a MEI é uma PJ. Ela precisa ter uma conta pessoa jurídica no banco. Ela precisa receber por ela. Se você recebe na sua pessoa física, é renda. E você vai pagar de 7,5% a 27,5% de imposto de renda. Sim. Né? E aí, é isso que eu... Ah, mas é MEI, eu sou profissional autônomo. Não, MEI é CNPJ, é uma empresa normal. Emite Então, nota fiscal, declara imposto de renda. exatamente. Exatamente. Normal. Então, Normal. quando eu sou procurado para abrir uma MEI, eu coloco isso na mesa. E aí a pessoa ela tem que saber disso daí, aí ela toma a decisão e o risco dela. Grande parte dá para trás. Fala, não, vou continuar fazendo, vendendo no condomínio do prédio, faço minha rendinha extra ali por fora mesmo, tá tudo bem e acabou, né? Agora, aquele que realmente vê futuro no negócio e que tá afim, ou ele já fala, não, Cláudio, então eu quero abrir normal e quero ser uma empresa do Simples Nacional, tudo bem, eu vou pagar um pouco a mais, mas eu estou a fim de investir. Ou ele começa como MEI, testa um negócio, vê que dá certo e aí ele faz a migração para outro tipo jurídico. Tá? Eu te falo uma proporção, de 10, 3 fazem isso, o restante se mantém na irregularidade mesmo. Cláudia, a gente sempre fala, né? Tem duas máximas, né? Que eu sempre ouvi. O Brasil é o país que mais, onde mais se paga impostos mesmo, ou isso é utópico? Porque a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa transparente. Eu vou comprar um produto, eu morei lá, comprei esse celular, vem valor do celular e a tax, né? Eu Sim. sei quanto eu estou pagando de imposto para aquele produto. A gente não tem esse tipo de comportamento no Brasil. Sim. Então, a gente vê as propagandas. Está passando agora uma propaganda da Petrobras, mostrando que a gasolina, o preço da gasolina é alto, porque o valor do ICMS é alto, apesar de ter tido uma redução de IPI, uma isenção pelo governo federal. Mas nós somos o país dos impostos? Ou isso é utópico? É assim, ó, a soma das porcentagens, a soma da carga tributária, nós não somos o país mais caro. Uhum. Tá. Qual o país mais caro? A soma, putz, de cabeça, assim, eu não sei. Mas, ó, engraçado que os Estados Unidos até passa a gente. É? Sim, a distribuição tributária, a nossa, faz com que a gente é mais caro. Entendi. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo do país da América, né? Uhum. Nos Estados Unidos, se tributa muito Desculpa. a renda. Então, quanto mais você lucra, mais você paga. Quanto mais você ganha, mais você paga. Porém, a tributação no bem de consumo, de uso e consumo, ela é baixa. Que é aquele 7% lá que você paga, ou no máximo 9%, depende do lugar que você está. Uhum. E existem lugares que é zero. Por exemplo, se você estiver em Minneapolis, no inverno, roupa de inverno não tem tributo. Tá? É como Dakota do Norte também, segue esse mesmo modelo. E assim vai. Então, o que acontece? É normal isso, tá? No Brasil, se tributa muito o uso e consumo. Então, por exemplo, vamos supor, um iPhone, que lá você paga 7%, aqui você está pagando quase 30% em cima. Entendeu? O carro, né? O carro é impressionante. Você Então, compra uma Mercedes nos Estados Unidos, uma BMW, um Mustang. mas aí tem um fator de mercado também, né? Assim, o carro lá você paga 60 mil, por exemplo, 60 mil dólares, ele vende, ok, tudo bem. Aqui, se você botar 600 mil mesmo carro, tem fila de espera. Se eu sou empresário, eu vou vender o maior, né? Claro. Também tem.
Não é só tributo. Aí é onde vem a questão da desculpa, é imposto. Não é imposto nada, não é isso. Porque assim. Para quem tem dinheiro, não é nada. O carro ele é importado. Então, ele já tem redução no ICMS. Entendeu? Ele chega para cá, ele chega na ponta final custando quase o dobro. Então você paga 200 mil, chegou na concessionária aí bem mais barato. Todo mundo ganha. A grande questão é oferta e demanda. Tem muita oferta para pouca demanda. Então é preço. Eu vou dar um exemplo de Porsche. Hoje uma Porsche custa 1 milhão e 100, vamos supor. Você compra uma Porsche zero lá por 1 milhão e 100 e espera 6 meses para o carro chegar. Há 2 anos atrás, a mesma Porsche valia 350 mil a menos. Não, o carro nacional está assim, né? Hoje você compra um carro, o carro montado aqui, né? Espera 2 meses. 120 dias. Tem até por 190 dias. Tem fila de espera. E o povo está sem dinheiro. Imagina se tivesse com dinheiro. Agora, voltando ao tributo. Aí no Brasil, o tributo sobre a renda, quanto mais você ganha, menos você paga. O que acontece? Se você ganha 10 mil, você paga proporcionalmente ao cara que ganha 20. Uhum. Então, o seu poder de compra diminui. Quer dizer, o percentual é o mesmo para faixas grandes, Uma né? faixa gigante. Ganha 10 mil a 50, um exemplo, paga a mesma coisa. Exatamente. Por exemplo, o empresário. O empresário ele recebe lucro. Uhum. Quando ele recebe lucro, dividendo não tem imposto de renda, que a empresa já pagou. Só que a empresa paga sobre o lucro dela. Ou seja, sobre o lucro dela é 3%, vamos supor. Aí você pega 15%, 3%. Beleza. Pagou o imposto de renda, distribuiu para o sócio. Ele ganhou 100 mil. Ótimo. O funcionário dele, que ganha 15 mil, pagou 27,5 de IR. Quem pagou mais? Ele. O funcionário pagou mais. Claro. Que pagou sobre um teto já ali, entendeu? E o cara, como ele pagou menos imposto de renda, ele consegue pagar qualquer produto com 30% de imposto. O cara de 15 mil não consegue. Então, essa é a relação dos outros países. O bem de uso e consumo, ele é tributado de uma forma fixa e menor, aonde aumenta o poder de compra das pessoas. O cara que ganha $1.000, ele pode ter o mesmo celular do cara que ganha $1 milhão. Aqui no Brasil, não. O cara que ganha 10 mil reais, ele demora 2 gerações do iPhone para ter um novo. É o cara que ganha 30 mil reais e ele ganha de lucros e dividendos isso, ele troca de iPhone a cada 6 meses. Cláudio, mas ainda vamos dizer assim, é positivo ser empresário no Brasil? É positivo, mas tem que ter coragem. Já falou isso, eu já desisti. Olha, o Brasil é a terra da oportunidade. É. Eu falo para muito cliente meu, quer ser rico? Quer ficar milionário? Fica no Brasil e se faz aqui. Ficou rico, ficou milionário, você vai para fora. O Brasil é a terra da oportunidade. Primeiro, a gente tem uma educação muito baixa. Se você já chegou na faculdade, você já faz parte aí dos 5, 6% da população. Talvez eu estou sendo até otimista falar 5, 6% da população. Tá? Se você fala um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, você já superou mais esses 5, 6% da população. Tá? Agora, vamos falar de um país onde você tem terra boa, água boa, um super clima, né? Aqui tudo que você planta dá. A gente não tem furacão, a gente não tem nada. Ou seja, a gente funciona os 365 dias do ano. Verdade. Tá? Não temos neve, né? Que atrapalha muito. Ou seja, você está numa potência. Qual é o nosso problema? Educação. A gente não tem educação suficiente para fazer um trabalho. Só que a gente ser comparado com a Europa ou com os Estados Unidos é um pouco injusto. Sabe por quê? Quando a gente estava sendo descoberto, quando saiu o metrô Jabaquara aqui, Nova York já estava toda emburacada de metrô.
né? Ou seja, eles tiveram anos e anos na nossa frente de evolução. Nós não temos nem 600 anos, nem 700 nós somos anos. um país extremamente jovem. A gente é um país jovem. E detalhe, a gente tem internet há 20 anos, nem isso, né? Então, é um pouco complicado, né? É claro, se a gente falar de Emirados Árabes, a gente falar de Dubai, que é um país jovem, mas assim, ali Não, você... mas Dubai chegou com modernidade. Ele já foi Exatamente. montado com modernidade. Mas ali tem uma cultura bem antes, uma regra bem milenar, coisa que o Brasil não tem. Então, eu evito fazer essa comparação com os outros lugares, porque primeiro eu sou muito patriota, eu vou defender sempre a minha terra. E eu falo para os meus amigos, eu falo para todo mundo, gente, vocês não gostam daqui, vaza, vai sobrar mais para mim. Né? O Brasil é a terra da oportunidade. Se você parar para olhar todos os estados, e você pegar um estado, o estado do Pará, o estado do Pará cresce a cada dia. Sim. Terra barata, infraestrutura chegando, pessoas boas de trabalho, clima, é calor, mas é um clima bom, tá? As empresas começaram a descobrir o Norte e Nordeste, o empresário paulista começou buscando mais qualidade de vida, descobriu aquilo lá, eles não voltam mais. Não, e houve um chamamento, né? Eu acho que os estados do Nordeste, Norte, foram muito inteligentes quando conseguiram atrair empresas oferecendo benefícios. Sim. E isso fez com que as empresas descobrissem um novo espaço. E aí faltou dinheiro. Aí dinheiro. Vamos lá, a pessoa que tem uma faculdade, a pessoa que tem um pouquinho a mais de conhecimento, a pessoa que tem não sei o quê, e se arriscou a ir, ela fez a vida. Entendeu? Então, por exemplo, São Paulo é a capital financeira do país. Não tem jeito. Toda empresa que cresce fora daqui, ela vai gerar uma sede ou uma filial aqui. Porque aqui que acontece? Aqui acontecem os maiores eventos do país, aqui acontecem os maiores investimentos do país, as empresas têm que estar aqui. Então é uma coisa natural. Para eu que sou prestador de serviço, São Paulo, eu tenho que estar aqui. Mas se eu tivesse hoje que produzir algum produto, ou investir em hotelaria, ou investir em alguma coisa, eu ia para fora. São Paulo já encheu, não tem mais. Você não consegue construir uma casa aqui. Entendeu? Não tem espaço para nada, é isso. Não tem espaço para nada, e onde tem é muito caro. Né? Então, eu tenho um cliente que ele foi para o Norte e Nordeste comprar terreno. Cara, mas você está comprando terreno aí hoje, você está louco? Não. Daqui 5 anos a gente conversa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma maquiadora, eu trabalhei na TV da Assembleia Legislativa por 16 anos. Fui apresentadora na TV da Assembleia. O meu maquiador pegava o dinheirinho dele, ele é de João Pessoa, ele comprava um terreninho numa cidade litorânea, onde ele nasceu, que não era nada, e todo o dinheirinho ele ia montando. Comprava uma casinha, alugava, com o aluguel daquela casa ele fazia outra e tal. Hoje ele tem 4 casas, aposentadoria garantida, porque ele está num lugar que hoje é o Barra Malha, tem casa, que foram descobrindo, né? Sim. Mas é aquele olhar que você falou. A dificuldade está nesse feeling, né? Que nem você falou, eu tenho a faculdade, eu falo inglês e espanhol, eu morei fora do Brasil, eu tenho pós. Mas e a ideia? É isso. Eu ponho muito no meu Instagram uma coisa, né? Para você empreender, você precisa de 3 pilares. Primeiro, disciplina. Segundo, consistência, ou seja, você sempre tem que estar ali. E o terceiro é sorte. A ideia e a sorte, né? Só que você só tem sorte arriscando, né? Ninguém tem sorte em casa parado olhando pro teto. As pessoas, você é sortudo. Sim, eu sou sortudo. Eu saio de casa, vou buscar o que é meu, faço acontecer, volto para casa. Eu tenho sorte. Entendeu? Entendi. Se eu ficasse só em casa, não saísse de casa, não fosse buscar o que é meu, eu não ia ter sorte.
entendeu? Nem sorte, nem resultado, que é o principal. Cláudio, o nosso tempo... Precisa de disciplina. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você desse algumas dicas. Sim. Primeiro, como escolher um bom contador, meu amigo? Já que o mercado oferece assim uma lista, né? Você abre o Google, coloca assim, contador na Barra Funda. Aparece 500 mil. Parece Ué, 1000. Né? Como escolher um bom profissional para me atender? Bom, primeira coisa, afinidade. Afinidade. Você tem que procurar um profissional que se encaixe dentro da sua ideia, dentro da sua ideologia. Não adianta você procurar um profissional que ele pense diferente daquilo do seu plano. Ele não vai te ajudar, ele vai bater de frente, ele não vai te ajudar a ir em frente, entendeu? Então, se você é um profissional arrojado, se é um empreendedor arrojado, você tem que ter um contador mais moderno, você tem que ter um contador arrojado. Uhum. Né? Se você é um cara que não assume riscos, você não gosta de risco, você tem que ter profissionais que trabalhem sem risco. Né? Ah, mas Cláudio, você está dizendo que você é um contador arrojado? Sim, eu sou um contador arrojado. Eu olho para o crescimento do meu cliente, Claro. eu estudo a legislação para isso, né? E hoje todo o perfil dos meus clientes que estão aqui, ou eles estão na beira da loucura e ele me contrata para, sei lá, dar um jeito e colocar um negócio no ar de novo, ou eles querem chegar na loucura, né? E porque é o meu estilo de trabalho. Eu tenho colegas que são extremamente conservadores. E eles assim me chamam de louco pelos projetos que eu pego e etc. Já quando eu recebo, eu indico muito cliente para eles, né? Porque quando eu entendo que o perfil não vai se encaixar, eu não gasto minha energia. Falo, olha, eu tenho um colega muito bom, vai te atender super bem, entendeu? Apresento as pontas, passo, acabou. É a minha postura como profissional, tá? Porque eu já tentei atender todos os lados e não dava, não dá. Então, hoje aqui no escritório, eu tenho essa filosofia e eu falo isso para os meus amigos, né? Cláudio, pô, eu quero que você seja meu contador. Cara, você não tem, assim, seu perfil, pô, eu te indico esse cara, ele é melhor, entendeu? Ele vai entregar Isso é bom. Então você tem que ter afinidade, é que nem médico. Médico, ortopedista tem um monte, endócrino tem um monte. Você vai em qual? Você vai naquele que você tem mais afinidade. Claro, e você olha e fala, não, eu quero esse médico. Eu vou ter que te cortar, porque o nosso tempo acabou, mas eu convido a todos que sigam o Cláudio no Instagram. Deve ser muito interessante o que ele posta lá, deve ter algumas dicas muito interessantes para vocês. E eu te agradeço mais uma vez, viu? Muito obrigada pela aula, né? Obrigado a você pela oportunidade. E eu decidi que eu não vou ser empresária nunca. Já tive certeza hoje. Muito obrigada. Mas você é uma excelente empreendedora, viu? Porque para ser empreendedor, você não precisa ser empresário. É verdade. Eu quero agradecer você que me acompanha pela AltV, pela Viva RTV e também pela TV Guarulhos. Um grande abraço e a gente volta semana que vem. Tchau. Tchau, obrigado.